16, no capítulo de número 6. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, Novo Testamento, primeiro livro, Evangelista Mateus, capítulo de número 6, versículo de número 16, tá bom? Todos encontrarem? Amém. Está escrito assim, ó. E quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, pois que desfiguram os seus rostos para que aos homens pareçam que jejuam. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Porém tu, quando jejuares, lava o teu rosto, unge a tua cabeça e lava o teu rosto, para que não pareças a homens que jejuas. Mas o teu Pai que está em oculto, e teu Pai que vê em oculto, te recompensará. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu quero agradecer a Deus, mais uma oportunidade, mais um dia de estar na casa do Senhor. E agradecer duas vezes, não só pelo fato de estar na casa de Deus, mas pelo fato de o Senhor me conceder o privilégio de estar mais um dia aqui ministrando a sua palavra, irmãos. Sou grato a Deus, eu sei que a responsabilidade, o peso, irmãos, às vezes de ministrar uma palavra é um pouco pesado para a gente. É pesado demais, eu confesso aos irmãos. Às vezes, irmãos, eu me aflijo bastante quando eu vou ministrar uma palavra. Por quê? Porque eu fiz uma aliança com Deus, irmãos. Fiz uma aliança com Deus de nunca pregar o que eu quisesse. Glória a Deus. Sempre fiz essa aliança com meu Deus. Eu me lembro como se fosse hoje. Um dia eu estava no Monte da Luz, começo da minha conversão, e eu dobrei meus joelhos no meio daquela terra, e eu fiz uma oração com Deus em particular, sem falar alto, que às vezes eu gosto de extravagar um pouco na oração. Eu gosto disso, eu não faço para me aparecer, eu gosto de fazer isso, porque eu me sinto bem. Quando eu grito, quando eu esbravejo, eu me sinto bem, isso me dá jeito. Aleluia, Jesus. Por isso que parece que quando eu oro para mim mesmo, eu me sinto meio que preso, irmãos. Eu quero pôr para fora, eu quero falar, E eu estava, só que nesse dia, começo novo convertido, eu estava de olho dobrado, estava orando, e eu pedi para Deus que, toda vez que Deus me desse uma oportunidade, que Ele me usasse. Falei com Ele em particular, falei, Deus, toda vez que eu tiver uma oportunidade, que o Senhor me der uma oportunidade, me usa, Senhor. Vamos fazer esse pacto, eu falei para o Senhor, vamos fazer essa aliança. Irmãos, foi coisa de 5, 10 minutos, quando eu levantei da oração, veio uma irmã, não sei se ela tinha um carro ou não, ela estava com um avental branco, ela veio rodopiando, a gente estava numa roda gigantesca de pessoas, e ela veio em cima de mim, falou assim, eu vi o que tu falaste comigo, tão somente medita na minha palavra, porque hoje eu faço uma aliança contigo. Glória a Deus. E aí, meu irmão, eu sempre fiz esse compromisso com Deus, por isso que eu me aflijo, eu não pego algo, como o Juliano disse aqui terça-feira, uma coisa que me chamou a atenção, é que hoje as igrejas, elas falam muito a respeito de prosperidade, dos bens materiais, e a gente muitas vezes, irmãos, tem que valorizar a palavra que nós temos aqui dentro da igreja. Verdade. Eu não falo isso para minha glória, eu falo isso para a glória de Deus, mas eu tenho mais ou menos 16, 17 anos como cristão. Eu nunca vi alguém ministrar sobre você não falar para o outro para não chamar de louco, para não chamar de idiota. Eu nunca vi ninguém ministrar isso, irmão. Nunca vi. Eu vejo as pessoas pregando muitas passagens, mas não essa. E foi uma passagem que o Senhor nos deu aqui para pregar quinta-feira passada, para abençoar a igreja, é um ensinamento para a gente, Verdade, Deus. Então eu peço para Deus, para mim, ser esse instrumento para abençoar a vida de alguém, irmãos? Verdade. Ainda que seja uma pessoa que estiver no culto, irmãos, que Deus queira me usar aqui, eu usar você para abençoar alguém, meu irmão, sinta-se feliz por ser usado por Glória a Deus. Deus. E mais uma vez eu desci em oração, busquei a Deus, irmãos,
né, pedindo a Deus uma palavra para esta noite. E o Senhor falou um pouco comigo a respeito de jejum. Glória a Deus. Né, a gente, sei que é muito falado na igreja sobre jejum. Falar. O imperador Luiz veio aqui e falou sobre jejum, a bispa veio aqui e falou sobre jejum, fiquei atento, né, às palavras que foram ministradas. Os dois falaram sobre jejum. Porque isso faz parte do cardápio do cristão. Verdade. Nós temos o que, irmãos? Algumas armas à nossa disposição que o Senhor nos deixou, como oração, como a palavra, né? Como uma vida, irmãos, de louvor e adoração a Deus. Isso faz parte do cristianismo, né? Só que nos dias atuais, você quase não vê algumas das igrejas, ou pelo menos eu não vejo, ministrando sobre uma palavra específica sobre jejum, né? O que é jejum? Quando nós temos que fazer jejum? O que nos leva, o que nos traz o jejum, né? Que momento que eu tenho que jejuar, né? O que eu tenho que fazer quando eu jejuar? Isso é importante tudo a gente aprender, irmãos, porque eu acredito, muitas pessoas têm dúvida a respeito disso. Pastor, que hora que começa a jejuar, pastor? O que eu tenho que fazer? Que hora que eu tenho que terminar? Tem muitas pessoas, já vi pessoas questionando isso, né? Então, a grande realidade, irmãos, que eu vou começar a dizer para os irmãos aqui, é que a primeira coisa, guarde isso no seu coração, jejum é fome de Deus. Jejum é desejo de Deus. Quando eu jejuo, eu tenho que desejar Deus. Eu tenho que ter fome do pão vivo do céu. Eu deixo de alimentar a minha carne, o meu físico com pão, né, natural, para me alimentar do pão vivo que desceu do céu, que é Jesus Cristo. Então, jejum é desejo de Deus. Eu não posso simplesmente fazer um jejum, meu irmão, porque eu não tenho o que comer em casa. Não tenho, né? Então, já que eu não tenho, eu vou jejuar, porque não tenho nada para comer. Vou fazer o quê, né? Não tem nada, então vou. Né? Minha vida está muito corrida hoje, eu não tive tempo de comer, então vou jejuar. Não, o jejum tem que ser um momento, irmãos, que você se consagra. O que é consagração? A gente ouve muito falar em consagração. O que é consagração? Consagração não é só jejum, irmãos. Consagração é o momento que você tira para Deus. Você se separa para Deus. Aí você está se consagrando para Deus. Isso é consagração. Inclui jejum, adoração, louvor e meditação da palavra. Isso é consagrar. Eu separo um momento exclusivo do meu dia para o Senhor. Dentro do meu jejum, eu tiro alguns minutos, algum tempo para me dedicar em oração a Deus. Porque eu percebo nas escrituras sagradas que a oração ela está sempre atrelada ao jejum. Nunca está separado. Nunca está distante um do outro. A oração e o jejum sempre está junto. Então junto. Não tem como, irmãos, eu jejuar sem orar. Não tem como eu jejuar, irmão, sem buscar Deus. O jejum é para mim me tornar, no meu espírito, mais sensível para Deus. Eu estou mais acessível a Deus. Para que Deus possa, irmãos, falar comigo, se comunicar comigo. Por quê? Porque eu estou jejuando para Deus. O jejum ele tem que ser para Deus. Foi falado aqui, não louva para o homem. Tem pessoas que querem fazer showzinho. Não, eu vou lá, vou louvar, né? Porque eu tenho um dom. Então, vou abrir. Os homens vão gostar, as pessoas vão gostar. Uma vez eu estava dentro de um ônibus que uma moça, ela estava falando assim, você vai ver a reação do povo quando eu cantar esse louvor. A reação do povo. E ela falava só em reação do povo.
Mas a convicção dela não era Jesus, a convicção dela era nela mesma. Era nela, né? Existe uma diferença quando eu tenho a convicção em Deus, como o profeta Elias, quando ele abriu a boca e falou assim, ó, vive o Senhor em cuja presença estou, que segundo a minha palavra, mas eu habito na presença dele, a minha convicção não está em mim, a minha convicção está na intimidade que eu tenho com ele. Aleluia! A minha convicção, a minha ousadia, a minha autoridade está porque eu estou na presença dele. Eu estou vivendo da presença dele. Então, pela minha intimidade que eu tenho com ele, eu sei que ele me ouve. Eu sei que ele me dá resposta. Então, o jejum, irmãos, está atrelado à oração. E jejum é para, irmãos, você se tornar uma pessoa mais acessível para Deus. Ou seja, você acorda de manhã, você deixa de se alimentar, você deixa de comer suas refeições, você deixa de comer alguma coisa. E jejum talvez seja muito mais do que só comer. Jejum talvez seja abrir mão de muitas coisas. Muitas coisas você pode abrir mão por causa de Deus. Para que Deus, irmãos, venha agir sobre a sua vida. Eu fico imaginando Moisés, a Bíblia diz que ele jejuou 40 dias e 40 noites. A Bíblia diz que o jejum dele foi um jejum que ele não comeu e não bebeu. Mas também eu fiquei pensando comigo, bispa. Meu irmão, quem é que vai ter fome numa glória daquela? Hã? A Bíblia diz que no 7º dia Deus desceu no monte, irmão. No 7º dia do jejum dele, Deus desceu. A glória manifestou no monte. Deus abriu o céu para ele e mostrou o céu do lado de dentro para ele e falou assim, Moisés, tudo que você está vendo aqui, ó, no céu, faz aí na terra. Glória a Deus. Meu irmão, 40 dias. Eu imagino, quem é que tem fome, irmãos? Quem é que vai querer saber de comer quando está com Deus perto? Hã? Quem é que vai querer se alimentar? Você nem quer saber, irmão, nem lembra. Que lasanha que nada. Que pão com queijo que nada. Eu quero saber de Deus agora. Porque, irmãos, a presença está tão forte, o negócio está tão bom, que você fala, Deus, agora não, agora eu quero o Senhor, agora é o Senhor e eu. Aleluia. Esses dias eu estava comentando com alguém, eu não lembro com quem, não sei se foi com alguém aqui da igreja. Eu sei que não está escrito isso na Bíblia, não está escrito. Eu falei isso porque às vezes eu leio a Bíblia e eu sou meio doido mesmo. Mas às vezes eu penso que Moisés quebrou aquelas pedras, as 2 pedras, escrito pelo dedo de Deus, porque ele falou assim, lá está tão bom que eu quero voltar para lá. Foi ficar mais 40 dias lá, Juliano. Falou, o negócio lá é muito bom. Eu vou quebrar isso aqui de propósito. Aleluia, Jesus. Aleluia. Eu fico pirando nas coisas de Deus às vezes, eu fico pirado. Falo, meu Deus. Irmão, o cara ficou 40 dias no monte sem comer, meu irmão. Ele não tava nem ligado, acabou de descer, quando desceu, pá, quebra tudo lá. E tem que subir de novo lá para buscar de novo. Mas a glória estava tão tremenda, irmãos. A Bíblia diz, irmãos, que nem só de pão viverá o homem. Aleluia. Nem só de comida vive o homem. Mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, meu irmão. Glória a Deus. Às vezes, eu estava falando com a minha esposa hoje, às vezes, quando eu vou pregar, eu gosto de acordar cedo. Gosto de acordar de madrugada, para me orar, para me separar. E eu fico ali o tempo todinho, irmãos. Eu tenho mais ou menos, irmãos, mais de 50 livros a respeito da Bíblia Sagrada. Eu tenho muitos livros mesmo. Só que nenhum livro substitui a Bíblia. A Bíblia é melhor que ter, irmãos. Você pode ter todos os livros, mas eu te falo uma coisa, ame a Bíblia. Aleluia. Ame a Bíblia. Você pode ter, não é errado ter, dependendo do livro, né, do autor desse livro aí. Mas a Bíblia, irmãos, não tem igual. A Bíblia é tremenda. Verdade. As revelações. E às vezes eu me sinto, irmãos, no meu espírito,
uma fortaleza de Deus, uma força de Deus. Quando às vezes eu começo a pegar fogo por dentro, eu pego fogo. Eu estava até falando com a minha esposa hoje, que uma vez eu estava em consagração, cheguei ali na firma, estava um frio, irmão, frio. Eu fui pegar na mão de uma pessoa, não era cristão, eu lembro o nome dessa pessoa, era Fábio. E ele falou, nossa, você está pegando fogo? Eu falei assim, a glória de Deus, meu irmão. Aleluia, Jesus. E às vezes eu sou assim. Eu estou, irmãos, em consagração, me separando para Deus, porque quando eu estou escalado para pregação, eu gosto de me separar de tudo. Não gosto de muito ficar tempo na televisão. Gosto de ficar só na Bíblia Sagrada e ali acessível a Deus. Para que Deus, Ele fale comigo o que Ele tem para a igreja. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Então, meu irmão, vou te falar uma coisa. A gente precisa alimentar, o nosso corpo precisa. A gente precisa alimentar o nosso físico, precisa. Mas a gente precisa muito mais alimentar a nossa vida espiritual. Verdade, Jesus. E às vezes nós temos que sair um pouco do físico, se desgarrar um pouco do físico, se desprender um pouco do físico. Porque a gente está muito no físico. É muito no físico, irmãos. E aí, meu irmão, enquanto a gente está muito no físico, nós temos pouco de Deus na nossa vida. A gente tem pouco de Deus, a gente quer ter mais de Deus na nossa vida, a gente tem que se desprender um pouco mais do físico, para a gente entrar mais um pouco no espiritual. Então vamos começar. O que é jejum? Segundo o dicionário de língua portuguesa, jejum é abstinência de alimentos, parcial ou total. Todo mundo sabe disso, que existe dois tipos de jejum, jejum parcial e jejum total. O que é jejum total? Jejum total é aquele que você abre mão de tudo, você não bebe, você não come, foi o que Moisés fez e o que Elias fez, né? Especificamente, esses dois homens, a Bíblia diz que Elias comeu e bebeu, o anjo colocou lá o pão assado lá para ele, deu água para ele. A Bíblia diz que depois que ele comeu e que ele bebeu, ele andou 40 dias e 40 noites com a força daquela comida. Ele não bebeu e não comeu durante 40 dias, assim como Moisés. Jesus, eu estava meditando um pouco hoje sobre Jesus, porque Jesus, a Bíblia diz que ele não comeu 40 dias e 40 noites, né? No deserto. No deserto, ele não comeu e não comeu durante 40 dias. No deserto. Só que a Bíblia não faz menção se Jesus ingeriu líquido, ou seja, água. Isso vai ficar das entrelinhas. Por quê? O normal, eu estava pensando uma coisa, eu estava estudando, o normal é que quando a pessoa está no deserto, a primeira coisa que a pessoa sente é o quê? Sede. E Jesus não sentiu sede. Quando Jesus terminou os 40 dias e 40 noites de jejum, o que ele falou? Estou com fome. Ele não sentiu sede. Então, provavelmente, Jesus tenha bebido água. Tenha feito um jejum, né, que a gente chamamos de jejum parcial. Então, o jejum, irmãos, você pode abrir mão de tudo que é alimento especificamente. Você pode abrir mão do momento de lazer, de brincadeira, de curtição, para você se consagrar a Deus, receber algo específico de Deus. Ou jejum. O jejum total também inclui, irmãos, se for por um longo período, um período maior, inclui a abstinência de relações sexuais. Para quem é casado, não pode se achegar, tá bom? Então, é bom que seja em concordância. O marido conversa com a mulher conversa com o marido, fala, meu amorzinho, eu quero ficar uns 2 dias aí separado, tá bom? Então vamos ficar um pouquinho desencostado, não encosta muito não, para não pegar fogo. Aqui no chão. Né, irmãos? É bom que seja em concordância, amém?
Porque não adianta você jejuar, meu irmão, e um ficar com a cara virada pro outro lá, nervoso, né? Bravo. Não adianta. Eu vi uma vez, eu fui numa igreja que o pastor estava falando que o irmão dele jejuou 40 dias, irmãos. Quando terminou os 40 dias, ele estava discutindo não sei com quem. Meu irmão. Uma, jejuou 40 dias. 40 dias, aí quando estava terminando, ele discutiu lá com uma pessoa lá. Irmão, vamos ter coerência. O jejum, meu irmão, não é para a gente ficar, irmãos, aí entrando na carne, não, meu irmão. Se for para entrar na carne, se for para brigar, para revoltar, para xingar, ou sei lá, para contender, meu irmão, é carne. Tem que vigiar. Jejum, irmãos, é o momento que você se consagra e tem vigilância. Você se separa e você vigia. Porque nesse momento, o diabo, irmãos, ele quer te tentar. Não foi nesse momento que ele fez tentar Jesus? Foi no momento da fraqueza. No momento da fraqueza, ele falou, agora eu vou pegar ele. Ele está fraco, no físico dele ele está fraco. Ele está muito fraco, então eu vou pegar ele agora. Então, tome cuidado, quando você tirar um tempo maior para jejuar, tome cuidado, porque o diabo ele vem com suas artimanhas para querer tirar você do propósito do foco. E o jejum parcial é aquele, irmãos, que você tira algumas coisas, né? Todos nós sabemos, tiramos alguma coisa, irmãos, digamos aí, vou me alimentar só com água, ou só com alimento sólido, né? Comida. O jejum, ele é muito pessoal. Amém? Ele é pessoal. Você define, irmãos, o que você quer tirar no jejum, o que você não quer comer, o que você não quer beber. É pessoal, é você. Você define a hora que você quer começar e a hora que você quer terminar. Só que tem que ter um propósito. Jejum é propósito. Eu coloquei aqui, ó. Abstinência de alimento com propósito, né? Para um objetivo devocional. Mas você tem que ter um motivo específico para o jejum. Um motivo específico para jejuar. Não, vou jejuar porque, né, como eu falei aqui, não tenho nada para comer, então vou jejuar. Não, tem um objetivo. Qual é o teu foco? Qual é a direção do teu jejum? Para que você quer jejuar? Bom é que a gente jejue. Tem muitas pessoas que jejuam quando as coisas estão dando errado, que tem alguma batalha. Bom é que você jejue antes das lutas. Porque quando elas vierem, você já está preparado para a luta. Verdade. O bom é isso. Só que nem todos, irmãos, fazem isso. Eles jejuam no meio da luta, né? No meio das aflições também. Não é errado. Mas é bom você jejuar antes, porque quando elas virem, você já está forte. Você está revestido de Deus para vencer essas lutas. Amém? Aleluia. Amém. Irmãos, esse capítulo que eu li, presta muita atenção. Olha o que diz. Por isso que eu falo que o jejum está muito atrelado à oração. Está ligado? No livro, capítulo de número 21, se não fala a memória, a Bíblia fala que tem casta de demônio que só se expulsa por meio de oração e de jejum. Ou seja, a fé é uma semente que precisa ser regada através de oração e através de jejum. Por que tem muitas lutas que nós não vencemos, irmãos? Por que tem muitas batalhas, irmãos, que nós não conseguimos vencer? Porque aqui, ó, os discípulos não conseguiram vencer. Nesse capítulo de número 21, o pai levou um menino lá, que o menino estava possesso de demônio, desde criança, desde jovem. O demônio pegava aquele menino, lançava no fogo, lançava na água, ele espumava pela boca. Ele tinha convulsões, né? Uma epilepsia demoníaca, porque existe epilepsia que é parte demoníaca, existe algo que é um distúrbio mental, mas existe uma parte da epilepsia que é ação maligna. Foram lá, trouxeram para os discípulos expulsar. A Bíblia diz que Pedro, Tiago, João e Jesus estavam no monte e ficaram os outros lá embaixo.
E os discípulos estão lá, sai demônio, sai demônio, sai demônio. E os demônios não saem nada, irmão. Sai demônio. E demônio não sai. E aí, quando Jesus desceu, Jesus falou assim, vocês estão despreparados. Tem demônio que é só com oração e com jejum e com fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, é uma verdade. Então, a palavra de Deus, ela tem o intuito de despertar fé dentro de nós. Por isso que existe um porta-voz aqui na igreja, da palavra, para quê, irmãos? Para gerar convicção, para gerar confiança, para gerar, irmãos, fé dentro do nosso coração. É você ouvir uma palavra e falar assim, é isso que eu preciso para vencer, é isso que eu vou fazer agora, é isso, eu vou tomar posse dessa palavra. Porque a gente não vem aqui, irmãos, somente para ser um ouvinte esquecido, não. A gente precisa ouvir e praticar. Colocar em prática. E aí, diz que Jesus falou, geração incrédula e perversa, até quando vos sofrereis? Trazer aqui o menino. Aí levaram o menino lá para Jesus, irmão. Jesus foi lá e expulsou. Todo mundo pensou que o menino ficou morto. Porque o menino, quando o demônio saiu, ele se tremeu todinho, né, irmãos? Caiu lá pelo chão. Falei, e morreu o menino. Porque a Bíblia é bem clara. Casta de demônio. Casta de demônio é um tipo de demônio muito forte. É um demônio, irmãos, poderoso, que se expulsa através de muita oração e de muito jejum, ou seja, vida de consagração. Às vezes, irmãos, tem batalhas na nossa vida que nós vamos precisar ter um tempo a mais de jejum e de oração. Às vezes está faltando um pouco mais. Não é que não está tendo. Às vezes é que precisa mais. Verdade. Aleluia. E aí nós não estamos entendendo. Nós não estamos entendendo, irmãos. Jesus, por que não, irmãos, se consagra mais um pouquinho? Se você não está entendendo, faz que nem Daniel, no capítulo de número 10. A Bíblia diz, irmãos, que Daniel ficou 3 semanas completa ali na beira do grande rio Idequel. Porque ele precisava estar mais sensível a Deus. Ele precisava ouvir, irmãos, a voz de Deus. Ele precisava ter a revelação de Deus do que estava acontecendo. Ele ficou mais acessível. Porque o jejum, irmãos, ele tem o poder de subjugar a tua vontade, subjugar o teu eu, subjugar a nossa carne. Aleluia, Jesus. A Bíblia não diz que a carne milita contra o espírito milita contra a carne, um se opõe ao outro para que não façais o que quereis? Se a carne estiver mais forte, a carne prevalece. Agora, se o espírito estiver mais forte, o espírito vai prevalecer sobre a carne. Irmãos, você quer mudança? Começa a jejuar. Quer mudar a sua vida? Por que muitas vezes você é tão estressado assim? Por que você muitas vezes, irmão, é tão nervosinho assim? Será que não está faltando um pouco mais de jejum na sua vida não, meu irmão? Tem gente que é estressado, irmãos. Estressado com tudo. Muito nervoso, irmãos. Um pouco mais de jejum. Você tem que jejuar para você dizer não para essa natureza sua, porque você está sendo, vou pegar você. Deus. Vou esganar. E o jejum, irmãos, vai fazendo você recuar. A sua natureza vai perdendo, aleluia. A sua natureza vai recuando. A sua natureza vai ficando fraca. A natureza humana, a natureza carnal vai ficando fraca. E o espírito vai se fortalecendo. Vai se robustendo. Vai ficando forte. Você vai se renovando. E aí, irmão, sua mente vai começar a abrir. E você vai falar, agora eu estou entendendo. Eu estou compreendendo um pouco mais as coisas. Jejua, meu irmão. Tira um tempo, mas não é jejuar, e me desculpa, meu irmão, minha sinceridade, não é jejuar e ficar na frente da televisão.
Vai, São Paulo, vai, vai, vai! Gol! Não vai não. Aí nem Não é jejuar, irmãos, e ficar lá, irmãos, falando, irmãos, da vida dos outros. Hã? Isso é jejum, irmão? Jejum não é formalismo não, irmãos. Jejum não é religiosidade não, meu irmão. Não é formalismo. Não é fazer que nem Malaquias, capítulo número 1. Os sacerdotes lá, que estavam lá, quando eles iam fazer as ofertas para Deus, as obrações para Deus, quando eles iam fazer os holocaustos para Deus, eles eram formais. Eles eram sacerdotes, como se eles estivessem falando do povo, ó, nós também fazemos, nós fazemos para vocês fazer também. Mas como que eles faziam? Fala para mim como eles faziam. Eles, naquela época, eles ofertavam, era do fruto da terra e os animais do campo. Eles pegavam o animal, irmãos, cego, coxo, doente, e oferecia para Deus. Aí Deus repreendeu eles através do ministério de Malaquias, dizendo, vocês são formalistas. Apresenta isso para o teu patrão, apresenta isso para o teu Senhor, vê se ele vai ter agrado disso. Já pensou, irmãos? Eu vou levar um presente para o meu patrão, falar, ô patrão, te amo tanto, meu patrão, toma esse bezerro aqui, mas ele está doente. É, Jesus. Ele vai gostar? Não. Hã? Não. Não, irmão. E Deus sendo Deus? Verdade. Será que Deus vai gostar disso? Você está trapaceando Deus, irmão. Tem gente que quer trapacear. Tem gente que se acha tão esperto que acha que vai, irmão, dar calote em Deus. Vai trapacear Deus. Traz a oferta na casa do Senhor. Traz de qualquer jeito, diz de qualquer jeito. Tô dando, hein, Senhor? Tô dando. Você tá vendo aí? Tô dando. Fazendo a minha parte. Tá dando o quê, meu irmão? Tá dando o resto? O resto? Ah, se sobrar, né, Senhor? Se sobrar, eu vou lá, vou levar, né? Sobrou, ó, Senhor. Dízimo não é resto. Dízimo é primícia, diz a palavra. Glória a Deus. Dízimo é a primícia, o primeiro. Para Deus tem que ser o melhor. E Deus falou assim, ó, se vocês não temerem o meu nome, porque eu sou grande, aleluia, eu sou grande, se vocês não temerem o meu nome, se vocês não me respeitar, eu vou amaldiçoar a bênção de vocês, e já tenho amaldiçoado, porque vocês não me respeitam. Não podemos ser formal, irmãos. O capítulo que eu li aqui, que os fariseus e escribas faziam? Aqui está escrito um texto, eles faziam assim, bagunçavam o cabelo tudinho, irmão, bagunçava. Segundo o historiador Flávio José, eles bagunçavam tudinho assim, ó. Por isso que está dizendo aqui, unge a tua cabeça, lava o teu rosto. Aí eles ficavam todo contristado, assim, triste. Cabelo bagunçado. Imagina a cena, irmão. O que está acontecendo, sacerdote? Estou jejuando. Estou jejuando. Aí a Bíblia diz assim que ele já recebeu o galardão. Sabe por que o galardão aqui, irmãos? É a recompensa do homem. O homem, nossa, não é? Como você jejua, eu vejo esse sacerdote triste todo dia, com o cabelo arrepiado, sem lavar o rosto, cheio de remela. Tá jejuando. Jejum não é isso não, meu irmão. Você ficar com o olho cheio de remela, lá com o cabelo todo... Você chega na casa do cara, tá acontecendo, irmão? Jejuando. Não, ele falou aqui, ó. Coloca óleo. Eu estava falando, é porque tem uma tradução que diz que é pentear o cabelo. Mas essa tradução... Oi? É o gel de hoje, O óleo, né? Só que eu estava pensando numa coisa, porque a Bíblia é muito espiritual. Pensa numa coisa comigo. A Bíblia diz no livro de Eclesiastes que em todo o tempo seja alvas as tuas vestes e nunca falte o que sobre a sua cabeça? Óleo de alegria. Aí eu comecei a ligar aqui. Eu falei assim, sabe o que é isso? Quando você jejuar, não tem que faltar alegria. Alegria! Alegria! Porque você está jejuando para Deus! Glória a Deus, aleluia. Não pode faltar alegria!
no jejum. Eu sei que o jejum, muitas vezes, nós afligimos a nossa alma. Eu sei que o jejum é para afligir a alma diante de Deus. Mas, irmãos, eu me alegro nele. Eu me alegro nele porque tudo vem dele, irmãos. A minha alegria está nele. Então, tanto que o texto diz assim, que se você fazer isso, você colocar óleo, lavar o teu rosto, para não parecer aos homens, o teu pai que te vê em oculto, ele vai te recompensar, irmãos. Isso quer dizer que para jejum existe recompensa. Existe galardão para jejum também. Jejum faz parte do cristianismo. Porque tem muitos lugares aí que falam que não precisa mais jejuar. Isso aí é uma coisa do passado. O próprio Jesus falou, não me lembro agora a passagem, que alguém foi falar para Jesus assim, eu já vou encerrar, irmãos. Alguém foi falar para Jesus assim, Jesus, por que os discípulos de João jejuam e os teus discípulos não jejuam? Aí Jesus falou assim, pode os convidados da boda jejuar enquanto o noivo está presente? Mas dias virão que tirarão o noivo, que tirarão o esposo, então jejuarão. Quando Jesus subiu em ascensão para o céu, a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, começou jejum. Atos dos Apóstolos, lê lá, Atos dos Apóstolos, jejum. O jejum, irmãos, também é para servir a Deus. Eu consagro a minha vida em jejum para servir a Deus. A Bíblia diz em Lucas 2,37, se não me falha a memória, deixa eu ver aqui, 2,37, que tinha uma mulher de 84 anos de idade. Depois você lê na tua casa, 2,37, Lucas 2,37, uma mulher de 84 anos de idade. Quantos anos, igreja? 84. Para jejum não tem idade não, meu irmão. Eita Deus. Hã? O companheiro Luiz falou aqui, né, a respeito de a pessoa ter mais idade, não ter mais o mesmo vigor, é verdade. Mas ela tinha 84 anos, irmãos, e estava ali consagrando, servindo a Deus. A Bíblia diz em oração e em jejum. Lucas 2,37. 84 anos de idade, ela é viúva, ela perdeu o marido e ela começou a consagrar toda a sua vida, dedicando a vida dela em oração e jejum no templo, na casa de Deus, no serviço a Deus, porque eu jejuo também para fazer o serviço a Deus. Atos 13, no versículo de número 2, fala que na igreja os profetas, os doutores estavam jejuando, eles estavam num momento de oração e servindo a Deus e jejuando. E a Bíblia diz que porque eles estavam ali servindo a Deus, orando e jejuando, consagrando a sua vida, a Bíblia diz que o Espírito Santo desceu lá. Aleluia. O Espírito Santo desceu lá, irmão, desceu lá. E falou assim, separa para minha obra a Paulo e Barnabé. E a Bíblia diz que eles, jejuando e orando, puseram as mãos sobre eles e o dispensaram. E esses enviados pelo Espírito Santo foram para Seleuça e depois foram para outros lugares. Então tem que ter jejum. O jejum faz parte da igreja. O jejum faz parte, irmãos, da congregação. Faz parte da nossa vida. Verdade, Jesus. E eu vou te falar uma coisa, irmãos. Eu estava meditando nisso hoje. Faça um jejum, irmãos. Porque você tem que iniciar o jejum, já tem que estabelecer uma meta. Estabelece uma meta. Jesus, vou começar meu jejum agora. É tal hora do jejum. E dentro dessa meta que você estabelece, comece orando. Fique o tempo do jejum, se possível, se consagrando a Deus. Tem gente que não pode porque trabalha, mas fique ligado em espírito com Deus. Se tiver um momento de você poder, se puder se colocar dentro do banheiro, orar e buscar Deus, glória a Deus por isso, porque é importante. Quando eu fui curado, irmãos, como que é o nome? Não. Não. Gastrite, úlcera, né? Úlcera. Quando eu fui curado da úlcera, eu estava em consagração, irmãos, dentro do banheiro da empresa que eu trabalhava, dentro do banheiro. Dobrei o meu joelho lá dentro do banheiro, esperei todo mundo sair do vestiário, porque o vestiário era para os homens lá. Todo mundo saiu, tranquei lá dentro do banheiro. Quando eu me tranquei dentro do banheiro, irmãos, comecei a orar. E aí, eu sempre tive esse costume, né? Terminou de orar, é que nem eu, quando eu peço uma palavra para Deus para pregar aqui. Eu jejuo, oro, Senhor, o que tu queres?
Faço assim, irmão. Aleluia, Jesus. A não ser quando Deus, às vezes Deus coloca uma palavra no meu coração, que nem para domingo agora. Domingo agora é eu que prego. Deus já colocou a palavra no meu Glória coração. a Deus, eu creio. Mas não foi revelação da Bíblia, foi no coração. Às vezes Deus faz isso. Eu fico feliz quando Deus me revela antes. Às vezes tem dia que é uma luta terrível para preparar uma mensagem. Hoje foi esses dias. E aí, meu irmão, Deus desceu dentro do banheiro, irmão. Quando eu abri assim, ó, Deus já tinha usado um profeta, uma missionária, falou assim: Deus vai te curar dessas dores que você está sentindo aqui. A Bíblia, o Senhor falou que é úlcera. Está a ponto de estourar, mas Deus vai te curar. Quando eu abri assim, irmãos, Isaías 53, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si. E aí, irmãos, quando eu li aquilo ali, irmãos, eu só senti a graça de Deus me visitando assim, ó, da planta do pé, alto da cabeça. Falei, Deus desceu aqui dentro. Irmão, que presença de Deus, que glória de Deus tremenda, irmãos. E Deus foi ter... Oi? Você deu uma rajada de glória lá no banheiro? Não dei não. Eu fiquei lá, me contive, né? Mas na hora assim, irmãos, eu senti como se uma mão tocasse aqui em mim, aqui, ó. Glória a Deus. Tocou aqui, irmãos, e arrancou assim, ó. Nunca mais senti dor nenhuma, irmão. Nunca mais. Deus me curou. Tenha um tempo para Deus. A gente tem tempo para nós, para alimentar a nós mesmos. Nós estamos tirando muito pouco tempo para Deus. Você quer recompensa? Mas você não está fazendo o que para Deus? Você tira um tempo para se consagrar para Deus, para jejuar para Deus. Você tira um tempo, irmãos, para se consagrar. Porque tem pessoas que se manifestar um demônio na igreja, ele sai correndo, porque não está preparado, irmão. Se manifestar um demônio na igreja, irmão, você tem que ficar ali ligado em espírito. Senhor, e já está preparado. Senhor, se for eu estou aqui, Senhor. Ó, estou aqui, hein? Pode contar comigo, Jesus. Se for comigo, na igreja que eu congreguei, irmãos, o meu ex-pastor, já vou encerrar. O meu ex-pastor, uma missionária falou assim, ó, nós vamos fazer uma visita e o lá que a gente vai é muito carregado. Ore e jejum, se preparem. Não vão de qualquer jeito. Ele foi. Chegou lá, um irmão foi lá, irmãos, quando se manifestou o demônio, o irmão falou assim, sai da frente, deixa comigo. Quando ele foi lá, irmãos, o demônio cuspiu na cara dele. Pá, literalmente assim, pá. Cuspiu, irmão, cuspiu. E o homem é usado, irmão. Pensa num negão usado. Negãozão usado, irmão. O homem, o meu pastor falou que Deus deu dom para ele. Em uma semana ele aprendeu a tocar teclado. Deus desceu dele assim, Deus. O homem era terrível. Profecia, usava em profecia. Nome de Jesus. Aí o demônio falou assim na boca da mulher assim, ó. Você não se enxerga não, rapaz? Vem não que te fio o garfo. Aí ele saiu para lá, irmão, comigo, porque alguma coisa estava errada. Alguma coisa estava errada ali. Aí, a irmã que tinha a revelação, a irmã que falou que ia para a visita, falou que Deus está me revelando que era o meu pastor, né? É o irmão Toninho que vai expulsar, que era o meu pastor. É o irmão Toninho. Quando ele foi para cima do demônio, o demônio falou assim, não. O demônio, ele estava com a vida consagrada. Aí ele só falou, sai em nome de Jesus, na mesma hora saiu. Aleluia, Jesus. Então, irmãos, vamos vencer esta guerra. Vamos vencer essa batalha. Deus quer nos dar autoridade por meio do jejum e da oração. Deus quer nos dar essa força por meio da oração e do jejum. Irmãos, quando você fazer um jejum, tenha sede de Deus, tenha vontade de Deus, tenha fome de Deus, se alimente do Deus vivo, meu irmão. Se você ficar ansioso, preocupado em comida, preocupado em alimentar o teu físico, meu irmão, misericórdia. Verdade. Não vai andar não. Amém, irmãos? Eu passei um pouquinho aí, são 9h15, passei 15 minutos. Semana que vem, se Deus quiser.